Tonight I want to talk about what it means, what does it take for us to carry the miraculous. Eu quero falar hoje à noite sobre o que demanda de nós carregarmos o miraculoso. What does it take for us to carry the wonders and the signs and healings of God? O que exige, o que leva de nós para carregarmos os sinais, maravilhas e milagres de Deus? Do you guys want that? Vocês querem isso? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Do you guys want that? Vocês querem isso? Yeah. So about a year and a half ago, Mais ou menos 1 ano e meio atrás, we at our transition home for the rescued trafficked adults, lá na nossa casa de transição de adultos que são resgatados do tráfico, we had a 23-year-old woman. a gente tinha lá uma moça, uma mulher de 23 anos. She was trafficked by the sicarios. E ela foi traficada pelos sicários. What a sicario is basically the hitmen, the killers for the cartels. E o sicário, ele é o matador de aluguel dos cartéis. Very dangerous men. Eles são homens muito perigosos. And we were asked by the federal police to keep her, E a Polícia Federal pediu para que a gente ficasse com a guarda dela, so we can protect her while she gives a testimony against the sicario. para que ela então tivesse em segurança para testemunhar num julgamento contra os sicários. And all the information about the cartel, E todas as informações que ela sabia sobre o cartel. because she was trafficked by them ever since she was 16. Porque ela tinha sido traficada desde quando ela tinha 16 anos de idade. So while we're protecting her, Então, enquanto a gente protegia essa moça, there was a couple months in, então alguns meses depois, we received a letter a gente recebeu um dia uma carta. at the front door. This letter was slid under the Na door. porta da frente da casa, eles colocaram uma carta por baixo. So we opened the letter, and the letter was from the sicario. E a gente abriu essa carta e era uma carta escrita pelo sicário. We think the federal police, someone in the federal police leaked our address. A gente acha que alguém de dentro da Polícia Federal vazou a informação do nosso endereço. So in the letter, E na carta, he is addressing the girl. ele está escrevendo e se dirigindo a ela. He said, you have to the end of the week to leave the city, or I'm going to start killing people. E ele fala, você tem até o final dessa semana para sair dessa cidade ou eu vou começar a matar as pessoas. And so they called me, E aí eles me ligaram. and I said, okay, start packing your bags. I'm going to come and pick you E guys aí eu up. falei para todo mundo, ó, faz as malas aí, eu tô passando, eu vou levar todo mundo embora da casa. And when I was driving there, E enquanto eu estava dirigindo para casa, they called me again, eles me ligaram de novo. and they said, we got the second letter. E aí eles falaram, a gente recebeu uma segunda carta. And then that second letter, it said, oh, you have to the end of today. E aí nessa segunda carta ela dizia, agora você tem até o fim de hoje, And so, or I'm going to start killing people. ou eu vou começar a matar todo mundo. And it was, by that time, I was almost there to pick them up. E nessa hora eu já estava quase lá para buscá-los. But there was something very interesting in the letters, in both of the letters. Mas nas duas cartas tinha algo muito interessante que falava. The sicario, he said to the girl, you're a liar. Ele falava, o sicário, ele falava para a menina, você é uma mentirosa. He said, you're a liar because you said your father had died. Você é uma mentirosa porque você falou que o seu pai tinha morrido. And so sure enough, her father had died about 2 years prior to E that. na verdade, era verdade, o pai dela tinha morrido 2 anos antes daquela data. But he said, you said your father died, but there are these 2 men. E ele falava assim, você falou que o seu pai morreu, mas tem esses 2 homens, These 2 men that are dressed in white, esses 2 homens vestidos de branco, and they're coming to my hiding e eles place. estão vindo aqui no meu esconderijo. So I know you're a powerful woman now. Então agora eu sei que você é uma mulher poderosa. But these men who are dressed in white, they say they're sent by your father. Mas esses homens vestidos de branco estão falando que eles foram enviados pelo seu pai. And they are talking to me saying, you got to leave her alone. E eles estão falando para mim para eu deixar você em paz, That she's already been rescued by the father. porque ela já foi resgatada pelo pai dela. And they start talking to me about the forgiveness of E Jesus. esses homens ficam falando para mim sobre o perdão de Jesus. And we were like, what? This is E a crazy. gente falou, cara, que maluquice é isso? God loves us so Deus much. nos ama tanto And he protects us. que Ele nos protege. And he wants to show how much he cares for E us. Ele quer demonstrar o quanto Ele se importa por nós.
Tonight He wants to show you how much He cares for you. Nessa noite Ele quer te mostrar o quanto Ele se importa com você. He wants you to know that He is surrounding you with angels. Ele quer que você saiba que você está rodeado de anjos. He's going to protect you from the enemy. Ele vai te proteger do inimigo, There are people that are trying to attack you, das pessoas que estão tentando te atacar. and the Lord's going to send angels in to protect O you. Senhor Ele enviará anjos para te proteger. It says, we looked at the verse, it says in Psalms 23 that He's going to prepare a feast before the enemy. Em Salmos 23 a gente vê aquele versículo que fala que Ele nos preparará um banquete diante dos nossos inimigos, De picanha, coraçãozinho. com picanha e coraçãozinho. Amém? Amém? What was God's purpose in doing this? He wants to do something even greater than He's doing right now. That's His intent. Qual que era o propósito de Deus quando Ele fez aquilo? O objetivo dele era fazer algo maior do que o que Ele está fazendo agora. Because we could have taken all the precautions and put in security and do everything. Porque a gente podia ter tomado todas as precauções, pegando ela, colocado num lugar mais seguro, feito tudo. But the Lord, He has different plans. He says, oh, you don't have to worry about that. Mas o Senhor Ele tem planos diferentes. Ele fala, olha, você não tem que se preocupar com isso. I'm going to protect you at all Eu times. vou te proteger o todo o tempo. I am with you. Eu estou contigo. I am for you. Eu estou por você. He wants for you to go from glory to Ele glory. quer que você vá de glória em glória. He wants an upgrade for Ele you. quer um upgrade para você. Yeah, He doesn't want you to go down. Ele não quer que você vá para baixo. He's trying to lift you up. Ele quer te levantar. Why does He want to lift you up? E por que Ele quer te Because it levantar? gives glory to His name. Porque isso glorifica o nome dEle. We are His children. Nós somos os seus filhos. As His children, and He's our E Father, como seus filhos, e Ele, o nosso Pai, He wants to lift you up. Ele quer te levantar. And sometimes we're kind of like, oh, no, it's okay, it's E a okay. gente às vezes fica, não, tudo bem, tudo bem. No, that's not humility. Não, isso não é a humildade. Humility is fully accepting what the Lord is going to do in your life. Humildade é você aceitar a plenitude de tudo que Deus quer fazer na sua vida. Not your will, Não a sua vontade, not your will, não a sua vontade, but His will in your life. mas a vontade dEle na sua vida. And His desire is to lift you up. E o desejo dEle é te levantar. I think about my children. E eu penso então nos meus filhos. I like it when they win first place. Eu gosto quando eles ganham o primeiro lugar. Certo? Yeah. Yeah. Who are parents here? Quem aqui é pai? Okay. Yes. All the parents know. Então todos os pais sabem. They know. Eles sabem. We love when your kid gets the first place medal for anything. A gente ama quando o seu filho ganha aquela medalha de primeiro lugar para qualquer coisa. We want to celebrate that. A gente quer celebrar isso. You know? And that's the same thing. That is what God wants to do. He E é wants a to lift you mesma up. coisa que Deus quer. Ele quer te levantar. So, I want to do an activity today. Então eu quero fazer uma atividade hoje. Okay. So when we pray, Quando a gente ora, I want to challenge you guys. eu quero então desafiar vocês. Normally when we pray for certain things. Normalmente quando a gente ora, nós oramos por algumas coisas. Okay. Most of the time, we ask for God to do something. Na maior parte das vezes, a gente pede para Deus fazer algo. Right. So we are asking that He shows His power or Então a His gente glory. pede para que Deus ele mostre, então demonstre o seu poder ou a sua glória. Right. So we say we ask for His power. Então a gente pede pelo poder dele. Okay. I speak Spanish, Eu falo espanhol. and poder, it's the same, E poder é a mesma coisa. okay? Oh, the Holy Spirit. Não é o Espírito Santo. So I'm gonna have you write this part Tá, because então I'm not gonna eu be vou, able to write it. tá, eu vou escrever a outra parte agora. That's all I'm gonna do. All Eu right. só vou escrever isso hoje. Okay. So when we ask for God to do something, what are some of the things we ask that He O would do? que a gente pede para Deus fazer quando a gente pede para Deus fazer algo? You can shout it out. Você pode falar e gritar aí. Cura. What else? Que mais? Que mais? Transformação. Transformação.
Algo mais? Sabiduría. That's how you would say it in Spanish. Sabiduría. Sabedoria. Algo mais? Salvação. Salvação. Ousadia. Libertação. Okay. These are all good things to pray for. There's nothing bad to pray for these things, right? Todas essas coisas são coisas boas de se orar. Não é ruim orar por nada disso. But many times, I mean, we have to really look at this. Mas a gente tem que prestar atenção numa coisa. We're asking God to do something in His power. A gente está pedindo para Deus fazer algo do poder dele. He's omnipotent, right? Ele é onipotente, certo? So He's omnipotent, and so our logic is, okay, He's omnipotent, He can do something, so I'm going to ask Him. Então a nossa lógica é, ele é onipotente, pode fazer tudo, então eu vou pedir para ele. But the fallacy here is many times we get into a problem. Mas o erro desse raciocínio é que muitas vezes a gente chega num problema. And the example I like to use is this. E o exemplo que eu gosto de usar é o seguinte. Sometimes we think God is this cosmic Coke machine, A gente às vezes acha que Deus, ele é uma máquina de Coca-Cola cósmica às vezes. right? And so we take our prayers, Então a gente pega as nossas orações, whatever the moneda we're going to put in, seja qualquer o dinheiro que seja o dinheiro que você bota lá na máquina, and this is our prayer. então a gente faz nosso dinheiro, And- a nossa oração. What do I need? I need O que eu quero? libertação, Libertação. libertação, libertação. Yeah. Isso, certo? So and here we are. We're E waiting, aí a gente está aqui esperando. and we're like, God, Deus, where's my cadê a libertação? libertação? I'm not getting my Eu não libertação. estou recebendo a libertação. And we're demanding E a gente está demandando Deus fazer algo. it's a problem. Esse é um problema. It's a huge problem for us to be the one that is asking Him to do something. É um grande problema nós sermos aqueles que pedem para Ele fazer algo. We should have a different posture, Nós deveríamos ter uma postura diferente. a complete different posture. Uma postura completamente diferente. I remember I was. We're going to go to the next one first. Tá, então peraí. Okay. So, and then sometimes we ask God, when we ask God for, this is why I had to ask about this one first. Eu tive que perguntar para esse. Larissa. We ask for clarity, A gente pede por clareza. right? We want some clarity A in our gente quer lives. clareza nas nossas vidas. Because God is omnipotent, Porque Deus é onipotente, but He's also all-knowing, mas Ele também é aquele que conhece todas as coisas. right? So Onisciente. sometimes with the clarity, we would like to know Então, a gente, muitas vezes com clareza, a gente quer saber as coisas. how many single people in the room. Quem aqui é solteiro? Oh, more single people. Bastante solteiro. The single people, they say, "Oh, who am I going to marry, God?" Os solteiros, eles falam, Deus, com quem eu vou Right? casar? Who? Quem, Deus? Or when? Ou quando, Deus? When? Quando? Right? So we ask for clarity. Então a gente pede por clareza. We want to know. A gente quer saber. Wouldn't it be awesome to know? Não seria incrível a gente saber? Yeah, you pray and say, God, who and when? Você ora e pede, Deus, quem e quando? And then you get a paper that falls down Aí from você heaven vê um papelzinho caindo do céu, assim, with a picture, com uma foto. the name, the phone O number, nome, o telefone, email, o e-mail. Facebook, yeah? And you write them, oh, I'm supposed to marry Aí você you. escreve, então eu deveria te casar com você. We would love that, A right? gente amaria isso, certo? So what are the other things that we ask for clarity? O que mais a gente pede sobre clareza? Por clareza. That's the only thing, right? We only want to know about Você só quer saber com quem você vai casar.
futuro, yeah, future. What's my purpose? Propósito. Qual que é o meu propósito? What else? Trabalho. Chamado. Chamado. Qual que é o outro? Tá? Filhos. Filhos. So these are great things. These are good things to pray for. Essas são boas coisas para se orar. We ask for clarity A gente pede por clareza, because God is all knowing. porque Deus é onisciente. Now, my question is this really what our prayer life should be about? Aí a minha pergunta é: será que é sobre isso que a nossa vida de oração deveria ser? I remember I was maybe about 3 years ago. Eu lembro que mais ou menos uns 3 anos atrás, God used to wake me up every morning, Deus me acordava todas as manhãs, a little bit before 5 o'clock, pouco antes das 5 da manhã. and the Spirit would move in me and say, "Benny, get on your knees and pray." E o Espírito começava a se mover em mim e ele falava assim: Benny, se ajoelha e começa a orar. So I got on my knees, Então eu me ajoelhava and the Spirit spoke to me, e o Espírito falava comigo. and He said, "Ask God what you should do." E aí ele falava para mim: peça a Deus o que você deveria fazer. Okay, so I asked, Então eu perguntava: God, what do you want me to do? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? And nothing. Nada. The next day, Dia seguinte, same thing, mesma coisa, same time, mesmo horário, same prayer, mesma oração, nothing. nada. Next day, Dia seguinte, same time, mesmo horário, same prayer, mesma oração, no answer. nenhuma resposta. This went on for weeks. E isso aconteceu por semanas. Then after a while, E depois de um tempo, I got frustrated. eu fiquei frustrado. I said, God, come Eu on. falei: Deus, vamos lá, Give me an answer. me I dá need uma an resposta, answer. eu preciso de uma resposta. I'll do anything. Eu faço qualquer coisa. Then God spoke to me. E aí Deus falou comigo: He goes, it's not what I want you to do. não é o que eu quero que você faça, It's the position and the posture of your heart. é a posição e a postura do seu coração. Is your posture of your heart just there, willing and ready to listen? A postura do seu coração de estar lá, pronto e sempre disposto a ouvir. That is what God is looking for. É isso que Deus está procurando. Not that these things are bad, Não que essas coisas sejam coisas ruins, but we have to be seeking His heart. mas nós precisamos buscar o coração dele. Like we say, God's love is unconditional, right? A gente costuma dizer que o amor de Deus é incondicional, certo? Yes, God's Sim. love is O unconditional. amor de Deus é incondicional. But the problem is, Mas o problema disso sometimes we put conditions on God. é que nós colocamos condições para Deus. That's not fair. E isso não é justo. Because we put conditions on God because maybe we ask for cura or we ask for propósito, A gente coloca condições porque às vezes a gente pede por essas coisas, cura ou propósito, and we don't hear an answer. e a gente não ouve uma resposta. And then we put a condition. E aí a gente coloca uma condição. And we say then God doesn't love me Ah, então Deus não me ama. or God's not listening to me. Ah, então Deus não está me ouvindo. That's not true. Isso não é verdade. That's never true. Nunca é verdade. That is never true. Isso nunca é verdade. That is a lie from the enemy. Essa é uma mentira do inimigo. I want you to understand that. E eu quero que você entenda isso. Okay? That is a lie from the enemy. What is true is God is always with us. Essa é uma mentira e que a verdade é que Deus está sempre conosco. God always hears our prayers. Deus, ele sempre ouve as nossas orações And He is always answering our e prayers. ele está sempre respondendo às nossas orações. I just want to take a quick tangent here. E eu quero só pegar uma tangente bem rápida. Okay, if you look at Daniel 10, Se você olhar lá em Daniel capítulo 10, we see a window into the spiritual realm. What a is gente vê happening? uma janela para dentro do reino espiritual e o que está acontecendo. I want you to really pay attention to E eu this. quero que você preste atenção no que eu vou falar. Because in John 10:10 it says, Porque João 10:10 diz:
that the enemy, the thief, has come to kill, steal, and destroy. que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Okay, I want you to remember that. Então eu quero que você se lembre disso. Okay, so this window we see in Daniel 10. Lá, então, em Daniel 10, a gente vê essa janela. Daniel has this vision. Daniel, então, tem uma visão. He's troubled. Ele está, então, perturbado. Okay, so he prays. Então, ele ora. The interesting thing is, E a coisa interessante na oração é in Daniel 9, que em Daniel 9, he has the same situation. ele está passando pela mesma situação. He prays, Ele ora. and Gabriel shows up right away. Então, o anjo Gabriel, ele aparece imediatamente. He says, "We heard your prayer right away, and the prayer is right there." Ele diz, nós já ouvimos as suas orações e elas foram despachadas. Okay, but in Daniel 10, Mas em Daniel 10, it takes Gabriel 21 days, 3 leva weeks. Gabriel, então, 21 dias, 3 semanas. So Gabriel, he finally gets to Daniel. Então, And he says, finalmente, Gabriel chega para Daniel. "We heard your prayer right away, Daniel, a gente ouviu a sua oração imediatamente. but the prince of Persia was resisting me, Mas o príncipe da Pérsia estava me resistindo a mim. and for 21 days, E por 21 dias, until Michael came and he helped rescue me, até Miguel vir e me libertar, so I can come to you. para que eu pudesse vir até você. We heard your prayer and it was answered. I was sent right away." Na verdade, nós ouvimos a oração, ela foi despachada e eu fui imediatamente enviado. So we have this image, Então nós temos então essa this imagem, window into what is going on in the spiritual realm. essa janela que nos mostra o que está acontecendo no mundo espiritual. There is a spiritual FedEx system, Existe então um sistema de SEDEX espiritual. right? And our prayers go up, As nossas orações sobem, God hears, Deus ouve, so the angel gets an answer to the prayer and aí he's gone. o anjo vai lá, pega a resposta da oração e And vai he's entregar. gonna bring it to us. E ele vai nos trazer. And in that process, E nesse processo, the demonic o demoníaco, wants to rob and steal those answers. ele quer roubar e destruir essas respostas. If I'm going to be if I'm going to be strategic, E se eu vou ser estratégico, the enemy wants to rob first. He says it's a thief, o right? inimigo ele quer roubar antes. A Bíblia diz que ele é um ladrão, Because he does 3 things. He wants to kill, steal, and destroy. porque a Bíblia diz que ele faz 3 coisas. Ele quer matar, roubar e destruir. I first rob. Então eu primeiro roubo. I have to rob first because I can't kill first. There's nothing to rob. Eu tenho que roubar primeiro porque eu não Right. posso matar se eu não tenho nada para roubar. Or if I destroy first, there's nothing to rob. Ou destruir antes se eu não tenho nada para roubar. Yeah, so I rob first, Então eu roubo o primeiro and then I can go and whisper in your ear, e aí eu posso ir lá sussurrar no seu ouvido. "Where's your God now? Cadê seu Deus agora? Where's God now? He's not listening to your prayer." Aonde está Deus agora? Ele não está ouvindo as suas orações. How many of you guys thought? Quem aqui já pensou isso? I know. Don't be discouraged. Não se sinta desencorajado. God is with you. Deus está contigo. God is with you. Deus está contigo. That is the most repeated promise in the Bible. Essa é a promessa mais repetida na Bíblia. So, this is a little tangent, but Essa é uma pequena tangente. sometimes what we've done is we've allowed our experience to distort our image of God. E o que a gente faz é que muitas vezes a gente permite com que a nossa experiência distorça a nossa imagem de Deus. And He doesn't want you, His image, and the enemy wants to distort the image of God, E o inimigo quer distorcer a imagem de Deus para você. but God wants to restore it. Mas Deus quer restaurar essa imagem. Okay? He wants to restore it. Ele quer restaurar. So, how He's going to restore that? Então, como ele vai restaurar? So here's a challenge for you. Então, tem um desafio para vocês. In your prayer life, Na sua vida de oração, how much in your prayer life are you asking for more intimacy with God? quanto da sua vida de oração você gasta pedindo por mais intimidade com Deus? It was pretty easy to answer what for poder and clareza, Foi fácil responder quando a gente fala de poder e clareza. but sometimes it's a little hard
to answer our list for intimacy with God. Mas às vezes é difícil a gente responder pela lista de intimidade com Deus. Intimacy with God Intimidade com Deus is why Jesus died on the cross. é o porquê de Jesus ter morrido na cruz. Why did Jesus die on the cross? Por que Jesus morreu na cruz? So that he can be one with us. Para que ele pudesse ser um conosco. He removed the sin Então that ele divided removeu us with o him, pecado que nos separava dele, so that we can be one with him. para que pudéssemos ser um com ele. If you look in John 17, E se você olhar em João 17, it says, John 17:3 says, versículo 3 diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. read it one more time. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eternal life is this, A vida eterna é isso, that we would know him. é que nós o conheçamos. We were singing Gloria, 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 no? Nós estávamos cantando glória. What are you thinking about when you ask for glory? O que você pensa quando você está pedindo por glória? What's going through your O mind? que está acontecendo na sua mente? Are you thinking about the power of God? Você está pensando no poder de Deus? Or are you thinking about some clarity that you can that light would bring? Ou você está pensando em clarezas que a luz dele pode trazer? Or just him? Ou só nele? I remember a story Chris Valentin shares about his time with Bill Johnson in the early days. Eu lembro de uma história que o Chris Valentin ele conta, uma história de um relacionamento dele com o Bill Johnson lá no comecinho do relacionamento And deles. so when they started traveling, they would travel together to speak. Quando eles começaram a viajar, eles viajavam juntos para pregar. And I guess they couldn't stay in separate hotel rooms, so they were going to stay in the same hotel room. E eles não conseguiam ficar em quartos separados de hotel, então eles dividiam o quarto. So as they were as they were sharing the room, Kathy knew about the fact that Chris was going to be sharing. Então, quando eles dividiam o quarto nessas viagens, a esposa do Chris, ela sabia que ele ia dividir o quarto. Right, so they come back, and Chris opens the door, Então eles voltam, o Chris vai lá, abre a porta and he says, "I'm in love with Bill. e ele fala: Eu estou apaixonado pelo Bill. I'm in love with Bill." Eu estou apaixonado pelo Bill. What? O quê? He spends the whole night praying. Ele passa a noite inteira orando. And he just says, E ele só diz: "I love you, Jesus. Eu te amo, Jesus. I love you, Jesus. Eu te amo, Jesus. I love you, Jesus." Eu te amo, Jesus. Over and over and over again. Vez após vez após vez. And Chris, he couldn't believe it. E o Chris, ele não conseguia acreditar naquilo. He couldn't believe that a man would love Jesus that much. E ele não conseguia acreditar que um homem poderia amar Jesus a tal ponto. And that's why I believe that God is moving so powerfully and using Bethel as a light into the nations, as a blessing to so many nations. E esse é um dos motivos porque eu acredito que Deus está abençoando a igreja Bethel e usando ela de maneira tão poderosa como uma luz para o mundo. He wants us to be in intimate, close relationship with Him. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. If you look throughout John E se 17, você ler o capítulo de João 17, He continues to talk about us knowing Him. ele continua a falar a respeito de nós conhecendo a Ele. And Jesus begins to pray for His disciples, and He asks for two major E things. Jesus, ele ora então pelos seus discípulos, ele pede por duas coisas principais. One, that we would not be corrupted by the world. Uma, que nós não sejamos corrompidos por esse mundo. And then He goes on to pray, saying, "May they be one like we are one. May we E all ele be continua one." orando, dizendo que eles sejam um como eu sou um contigo. He wants unity with us. Ele quer unidade conosco. If you look in John Se 15:4, você lê em João 15:4, it says, "Abide in me, and I will abide ele in diz: you." permaneça em mim e eu permanecerei em ti. He wants us to be Ele together. quer que nós estejamos juntos. That is why He died on the É cross. por isso que ele That morreu is na why cruz. He shed É His por blood. isso que ele derramou sangue por você.
We had a young girl. She was 15-year-old when she came to us, E uma menina, uma jovem que tinha 15 anos quando ela chegou até nós. and she was trafficked from one of the most southern states of Mexico, from Oaxaca to Mexico City. E ela foi traficada de um dos estados lá do sul do México, chamado Oaxaca, para dentro da cidade do México. She was promised a job, E ela prometeram um trabalho para ela. but the woman tricked her and sold her to 2 different men. E aí uma mulher a enganou e vendeu ela para 2 homens. They put her in a room, just a concrete room, E eles colocaram ela dentro de um quarto de concreto, no mattress, sem nothing, colchão, sem nada. and they chained her to the ground. E eles acorrentaram ela ao chão, She was completely naked, completamente nua. and men came in and continued to rape her. E os homens, eles iam entrando nesse quarto e continuamente estupravam ela. To submit her, they would beat her E para repeatedly. submetê-la a isso, eles batiam nela, eles pancavam ela constantemente. They beat her so bad she had lost 100% hearing in one ear Eles bateram tanto nela que ela tinha perdido 100% da audição no ouvido and 50% in the other. e 50% no outro. So when she came to our refuge center, Então, quando ela chegou no nosso centro de refúgio, she complained about not being able to hear. ela reclamava porque ela não conseguia ouvir. So we took her to the doctor, Então, a gente levou ela para o médico. and we got her a hearing aid. They prescribed her a hearing aid E aí, because então 100% hearing loss and 50%. Então, ele prescreveu ela um equipamento para ela conseguir auxílio para audição. So one Friday afternoon, E uma sexta-feira à tarde, we were talking about hearing God's a voice, gente estava falando sobre ouvir a voz de Deus. and she said, "I want to hear God's voice. Will you pray for me? I want to hear His voice." E ela falou, eu quero ouvir a voz dele, você pode orar por mim, eu quero ouvir a voz dele. We said, "Sure, Joanna, we pray for A her." gente falou, claro, Joana, a gente vai orar por você. So the next morning, Saturday, Então, amanhã seguinte, no sábado, normally Saturdays I get to sleep e normalmente sábado é o dia de dormir mais. a little bit more, right? So, but the girls were making so much noise, Então, mas as meninas estavam fazendo tanto barulho, and Joanna woke up and she came out and said, "Hey, be quiet! I'm trying to sleep." e aí a Joana, ela acordou por causa do barulho, ela foi para as meninas e falou, olha, faz silêncio porque eu estou tentando dormir. And she said, "Wait a minute, Ela falou, não, peraí, I don't have my hearing eu aid." não estou com um aparelhinho, She said, "I can hear. eu estou ouvindo, I can hear." eu estou ouvindo. And our staff said, "No, you can't. E aí a pessoa do nosso staff falou, não, você não consegue ouvir. We have the test. A gente fez o teste, se você não ouve. No, I can hear." Não, eu consigo ouvir. And so we said, "Okay, fine. We'll take you to the doctor." Então falou, tá bom, vamos levar você de novo So pro we took médico. her to the doctor on Monday, Aí a gente levou ela pro médico na segunda. and they ran a test for her E aí hearing. fizeram mais um teste para a audição dela. I don't know if you've ever taken a hearing test, Eu não sei se você já fez um teste de audição. but it takes about 10 minutes maximum. Mas leva assim, no máximo 10 minutos. Both ears, 10 Os minutes. dois ouvidos, 10 Yeah. minutos. And so they did it. They did it on the first machine. Então eles fizeram a primeira máquina They were showing 100% and 100%. e estava mostrando 100% de audição e 100% de audição. Glória a Deus! So the story doesn't end there, E right? a história não acaba aqui. So the doctors didn't believe it. Aí os médicos não acreditavam. So they got another machine in the back. Aí eles foram lá, pegaram uma outra They thought the máquina. machine was broken. Eles achavam que a máquina estava quebrada. So they had to use another machine. Aí eles pegaram uma outra máquina And they tested her for 2 hours e aí ficaram fazendo testes por 2 horas. because they couldn't believe it. Porque eles não conseguiam acreditar. They were the same doctors that wrote the receta. You know? E eram os mesmos médicos que tinham prescrevido aquela receita. So, but here's the craziest part of it. E a parte mais maluca de tudo I was telling my friend, he's a doctor é from que eu estava USC, falando com um amigo meu da Universidade da Califórnia sobre essa história. and he's like, he said, "Oh, really? Ele falou assim, é mesmo? Oh, let me look at her ear." Então deixa eu ver o ouvido dela. So he went and he looked at her Aí ele ear, foi lá e olhou. and he goes, "Benny, I don't know what to tell you, Ele man. falou, Benny, cara, eu não sei o que te falar. There's no way she's hearing Não tem possibilidade dela estar ouvindo. because the nerve that's attached to the eardrum, Porque o ouvido que ele é ligado ao tímpano, it's broken." ele está quebrado, ele está rompido. But I said, "She's hearing." Mas eu falei, cara, ela está ouvindo. So to this day, Então, até hoje, she is supernaturally hearing. ela está ouvindo de maneira sobrenatural. Let's give God an offering. Cara, a gente precisa dar glória a Deus por isso.
never prayed for healing. Ela nunca orou por cura. She never asked for healing. Ela nunca pediu a cura. She wanted to hear the voice of the healer. Ela queria ouvir a voz daquele que cura. Entendeu? Entendeu? We need to seek the healer, not the healer. Nós precisamos buscar aquele que cura e não a cura. We need to seek the provider, not the provision. Nós precisamos buscar o provedor e não a provisão. We need to seek the deliverer, not the A deliverance. gente precisa buscar o libertador e não a libertação. That's what God is asking us to do right now. É To isso connect que with Him. Deus está pedindo para nós agora, para que nós nos conectemos a Ele. So tonight, I want to invite you to Então, seek the hoje à healer, noite, eu quero te convidar a buscar aquele que cura, because that's going to change your whole paradigm porque completely. isso vai mudar o seu paradigma completamente. That's going to change your faith, the way Isso that vai you walk. mudar a sua fé e a maneira como você anda pela fé. Because we're talking about revival here, Porque a gente fala sobre avivamento aqui. and the revival needs to start here with E o us. avivamento precisa começar em nós. The revival isn't the meetings or O the avivamento não singing são and as everything. reuniões ou os louvores. It starts with us. Começa em nós. It starts with in our relationship with Him. E começa com o nosso relacionamento com Ele. Seek the healer tonight. Busque aquele que cura hoje à noite. Seek the provider. Busque o provedor. Seek the one who's going to deliver. Busca aquele que vai libertar. I have one last word. Eu tenho uma última palavra. Some of you have lost your first love. Alguns de vocês perderam o seu primeiro amor. In Revelations, it talks about how one of the 7 churches was being challenged because they had lost their first love. No livro de Apocalipse fala de uma das 7 igrejas que elas estavam sendo desafiadas porque elas tinham perdido o primeiro amor. Some of you tonight need to renew your relationship with Jesus. Alguns aqui nessa noite precisam renovar o seu relacionamento com Jesus. Some of you have lost your first love. Alguns de vocês perderam o primeiro amor. We want to pray for you tonight. E eu quero orar por você nessa noite. Some of you need to repent. Alguns de vocês precisam se arrepender. But repentance is not just crying. Mas o arrependimento não é só chorar. It is turning away from sin. É você sim se afastar do pecado. But what God has for you Mas o que Deus tem para você is joy. é a alegria. He promises joy, Ele promete a alegria. not just happy, Não só a felicidade. not fun. Não uma coisa legal. He's asking, He wants to put joy in your heart. Mas Ele diz que Ele quer colocar a alegria no seu coração. Because in salvation, Porque na salvação there's joy. existe There's alegria. joy, there's springs of joy that Existe a overflows. alegria que that you can't transborda. control, E você that não you can't consegue contain. você não consegue conter, você não consegue controlar. And God wants, if you have been down, E se você foi colocado para baixo, if you've been really depressed, se você está realmente deprimido, God wants to restore joy. Deus ele quer restaurar a alegria. He wants to restore joy. Ele quer restaurar a alegria, Especially those who have been serving a lot, especialmente para aqueles que servem muito. and you've been just, oh, I'm so E weak. você está se sentindo cansado. He wants to restore joy. Ele quer restaurar a alegria. It's not about you, E não é sobre você, it's about Him. é a respeito dele. So why don't we stand up right now? Então vamos todos ficar de pé.